acolhendo o pessoal que constrói ou que admira a medicina de família e comunidade no Brasil, e quem sabe em outras partes que podem estar nos acompanhando. Vocês se sintam todos acolhidos. Quem está falando aqui é Eno, eu sou médico de família e comunidade, fiz a minha residência lá nos tempos do Murialdo, lá em Porto Alegre, e comecei, junto com os colegas, a criação do GT de Espiritualidade e Saúde da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, lá nos idos de 2013, quando a gente fez algumas atividades que resultaram, né, numa vontade de criar esse grupo de trabalho, que é um dos grupos de trabalho, dentre vários que tem produzido nesse nosso caminho da atenção primária no Brasil. Então, esse aqui é o nosso primeiro momento mais público, fora dos congressos e fora das publicações. É o nosso primeiro momento em contato, assim, direto com vocês. E isso nos deixa muito felizes, né? Então, gostaríamos que esse seja um momento que todos aproveitem bastante. E a gente trouxe aqui 3 colegas que têm nos ajudado, que têm somado todo o tempo na construção desse projeto, que visa que a gente compreenda melhor como cuidar das pessoas. Esse é o objetivo principal do GT de Espiritualidade e Saúde. Já que as pessoas têm essa dimensão intrínseca nelas, e a própria Organização Mundial da Saúde reconhece que a espiritualidade é uma das dimensões da saúde, nós queremos saber cuidar das pessoas como elas são, ou seja, também com a sua espiritualidade. E nós, claro, também somos pessoas e temos o nosso próprio modo de viver isso. Então, essa noite, a gente vai tentar fazer uma reflexão junto com vocês sobre esse cuidar nesse contexto difícil e, de certo modo, inédito para todos nós que estamos vivos hoje, que é o da pandemia, né, do Covid-19. Como é que as pessoas estão sofrendo ou se utilizando da sua espiritualidade para conseguir superar esse momento, tanto as pessoas de quem nós cuidamos, como nós, trabalhadores da saúde. Então, vai ser por aí a nossa reflexão. Vocês não esperem de uma atividade do GT de Espiritualidade e Saúde nenhuma forma de particularização dos modos de viver a espiritualidade ou a religiosidade. Muito menos vocês não esperem de nós qualquer recorte que procure fazer da espiritualidade uma forma de poder, fundindo-a com outras formas de poder. Isso não nos pertence. Nós entendemos a espiritualidade como um recurso do qual as pessoas se valem, que elas vivenciam, para conseguir buscar o propósito da sua vida, o propósito maior da sua vida, se relacionar com o transcendente, se relacionar com a natureza e se relacionar com os outros, né? E enxergar o seu ser maior, assim como a sua crença concebe, também como parte do outro, e não como algo que nos fecha em nós mesmos. Então, fazendo essa brevíssima introdução, eu quero colocar aí diante de vocês a Vanessa, o Arthur e o Domingos, que a partir desse momento se apresentam para vocês, tá bem? Vamos lá. Olá, boa noite. Eu sou a Vanessa. Eu também trabalho na área de Medicina de Família e Comunidade, isso desde 2016. Me formei no final de 2014 pela PUC Paraná. E desde então, a Medicina de Família sempre esteve presente no meu modo profissional de ser. E depois a gente foi adquirindo também o modo pessoal de ser, porque a medicina de família, ela abraça a gente de uma tal maneira que faz a gente ter amor por muitas coisas, principalmente por aquilo que a gente faz. Então, eu tenho especialização em psiquiatria e vou começar a minha especialização em dor no Einstein. Eu tenho um projeto que é paralelo à medicina, porém, a gente faz a prática dentro das unidades de saúde onde eu já trabalhei, e hoje eu faço ela no modo online, que é o Instagram, que é a Oficina do Perdão. Então, a gente fala muito sobre espiritualidade nesse sentido, nos locais onde eu já trabalhei, e até dentro de consultório. Então, a Vanessa é essa. Eu passo a palavra agora para um dos meus colegas.
Vai lá, Arthur. Bom, gente, boa noite. Eu sou Arthur Fernandes, sou médico de família e comunidade, paliativista, atualmente trabalhando aqui no Distrito Federal, na região de Planaltina, como médico de família e comunidade no UBS. Faço parte dos GTs, dos grupos de trabalho de saúde e espiritualidade e do grupo de trabalho de cuidados paliativos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre alguns pormenores de como a espiritualidade está intrincada nos processos de trabalho da PS, como a gente pode utilizar dessa força ou reconhecer essa energia para nos ajudar nesses tempos pandêmicos. Vai lá, Domingos. Boa noite. Eu sou Domingos, sou médico de família e comunidade. Antes de medicina em família e comunidade, pediatra e homeopata, né? E aí já se vão 25 anos de medicina fazendo esse ano, um pouquinho mais de tempo. E bodas de prata, mais tempo casado com a medicina do que com a esposa. Mas, de toda forma, esse casamento, um casamento feliz que culmina agora com a especialização em medicina de família, com mestrado em saúde pública na área de saúde da família, e participei durante muitos anos do programa de residência de medicina em família e comunidade na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, alguns devem lembrar disso, e nesse momento estou como médico de família e comunidade aqui em São Paulo, né, mudei-me de cidade, agora no Hospital Sírio-Libanês, trabalhando com os colaboradores do hospital, os trabalhadoras e trabalhadores do hospital e suas famílias. E é exatamente sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, sobre o papel da espiritualidade no contexto da pandemia e no contexto também das trabalhadoras e trabalhadores da área da saúde. Espero que seja uma noite bastante produtiva. Obrigado, meus três queridos. Então, só para que todo mundo consiga se orientar no como vai ser essa atividade. A gente vai ter um momento em que cada um dos três irão fazer a sua colocação. Isso terá em torno de 20 minutos para cada um, idealmente 15, mas vamos ver se a gente consegue acomodar assim. E aí, depois a gente vai abrir para que vocês possam, usando aquele íconezinho lá debaixo do Zoom, onde tem os participantes, que, aliás, mostra que nós estamos, nesse momento, logo no iniciozinho, já temos 57 participantes. O pessoal do YouTube, aí, se puder, vou fazer aquele papel engraçado, né, do povo, dos influencers, vocês podem lá clicar o joinha, compartilhar e tal, porque é isso que coloca os vídeos e as lives lá naquela tela inicial do YouTube e atrai mais gente para conhecer. E a gente tem também o Instagram, onde vocês podem divulgar a atividade, tem o Instagram da sociedade, que é o @SBMFC. Enfim, tem em todas as redes vocês vão nos encontrar. Então, querendo, podem ir impulsionando a atividade. E aí, ali onde vocês viram aquele íconezinho dos participantes, vocês podem colocar as perguntas. Dentro das minhas condições, eu vou procurar registrar, aglomerar elas em temas comuns e tal, para passar para os nossos três falantes de hoje à noite, para que eles possam depois fazer as suas considerações, tá bem? Acho que está mais ou menos claro. A ideia é que a gente não passe de 1h30 no tempo que a gente tem aí. Se vocês quiserem, a gente, para fortalecer a nossa unidade, porque essa também é a ideia da espiritualidade, quiserem habilitar a câmera rapidinho e depois desabilitar, só para a gente dar um oi geral, assim, fiquem à vontade, tá? Vamos lá, então. Quem quiser faz isso agora. Oba! Salve! Que tenhamos uma noite de união aí entre nós e de crescimento. Boa noite a todos. Isso aí. Vamos todos juntos. Boa noite e eu passo primeiro a palavra para a Vanessa, tá? Que vai compartilhar conosco aquilo que ela preparou. Muito obrigado pela presença de todos. Já estamos aí em 61 pessoas. Vamos impulsionando aí nas redes a nossa atividade. Vamos lá, Vanessa, é contigo. Vamos lá. Vamos habilitar os microfones, todo mundo, e os vídeos para focar, tá bom? Está todo mundo visualizando a tela? Tá certinho. Tá certinho. Sim. Sim?
Então, vamos lá. Eu vou falar sobre a espiritualidade no âmbito das pessoas. Então, primeiro de tudo, qual que é o nosso contexto hoje em dia? A gente tem uma tendência de querer estar no controle o tempo todo. Então, a gente tem aquela vontade de saber tudo que vai acontecer na nossa vida, de tudo que a gente tem para fazer, o controle total da nossa vida. Mas o que está acontecendo? Surgiu uma pandemia que ninguém sabe lidar. E qual que é o real significado disso tudo? Que a única coisa constante na nossa vida é a impermanência. O fato de tudo ser impermanente e a única certeza que a gente tem na vida é que a gente não tem certeza de nada. E o contexto que a gente vive dessa pandemia trouxe para a gente uma falta de controle sobre tudo. Então, qual que é o momento agora? O momento agora é da gente voltar para dentro. Não só para dentro da nossa casa residencial, mas para nossa casa. Então, esse é o nosso real contexto hoje em dia. Na minha experiência dentro da telemedicina, que é o que eu estou fazendo hoje, porque isso também mudou a minha realidade, então eu saí da linha de frente, me voltei para a telemedicina totalmente, 100%. O que eu venho notando nas consultas do dia a dia? Crises ansiosas, retorno de transtorno de pânico de paciente que tinha sido considerado curado do transtorno de pânico há 2 anos, transtornos de depressão, que trazem sentimentos de desespero, uma cultuação do medo. Então, as pessoas elas estão com muito, muito medo de tudo, de sair de casa, medo de contato com as pessoas, entrando em desespero. O que eu mais escuto é: doutora, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais não abraçar ninguém. Então, esse não aguento mais é a realidade hoje em dia do ser humano e de todas as pessoas que estão vivendo. Porém, existe um contraponto. Algumas pessoas com quem eu converso na telemedicina, que são os pacientes que eu atendo do Brasil todo, eles se reinventaram e ressignificaram a pandemia e todos os sentimentos que vem trazendo em torno disso tudo. Então, eles se reinventaram por quê? Alguns tiveram que fechar suas empresas, então tiveram perdas materiais, tiveram problemas no casamento, tiveram problemas de convívio familiar, e eles começaram a ressignificar tudo isso. E a gente vai conversar sobre o como eles conseguiram fazer tudo isso. Existe algo na psicologia chamado coping. O coping na verdade, ele vem sendo traduzido para o português como enfrentamento. Mas o coping, a palavra enfrentamento, ela é muito simplória em relação à complexidade do coping. Mas o que é o coping? É um conjunto de estratégias de comportamentos cognitivos comportamentais, para a gente saber lidar com o estresse e as consequências negativas dos problemas da vida. Então, como a gente consegue lidar com tudo isso? Existem 2 tipos de coping. Aquele focado no problema, ou seja, qual é o problema? Vamos resolver. Mas veio a pandemia. A gente não consegue resolver a pandemia sozinho. A gente consegue fazer o quê na pandemia? Fazendo a nossa parte. Ou seja, focado nas emoções, que é mudar a si. Quando a gente faz a nossa parte voltado para o todo, isso pode trazer o coping positivo que a gente fala, que eu vou falar mais para frente. Então, esses 2 tipos de coping que a gente pode ter, o focado no problema e o focado nas emoções. O que eu vou abordar aqui, especialmente, é o coping religioso e espiritual. Qual que é o conceito de coping religioso e espiritual? Alguns autores, principalmente o Pargement, eu não sei se eu falei corretamente, ele fala que é o uso da religião, da espiritualidade ou da fé para fazer um conjunto de estratégias para manejar o estresse diário, fazer uma administração do estresse
que as adversidades da vida nos trazem. Em meio à pandemia, ao que a gente está passando, o que eu tenho mais visto nos pacientes que eu tenho atendido é Deus sabe o que faz, eu coloco nas mãos de Deus. Então, eles trazem essa religiosidade muito grande. Outras pessoas, teve uma paciente em específico que eu faço telemedicina, então eu sempre faço chamada de vídeo. A primeira coisa que ela fez quando eu abri o vídeo foi namastê. Ela fez para mim. Aí eu falei namastê. Então, você percebe que as pessoas, eu percebi que as pessoas estão buscando mais estratégias nesse âmbito religioso e espiritual para trazer um autoconhecimento e melhorar a sua forma de viver nesse contexto que a gente está vivendo hoje em dia. Mas para a gente saber o que é coping religioso e espiritual, a gente precisa entender a diferença de religião e de espiritualidade, principalmente. E também a diferença entre religiosidade. Então, a gente tem religião, religiosidade, que pode ser organizacional e não organizacional, e a espiritualidade. A religião, o que é? É um conjunto, é um sistema organizado de crenças e que podem ser práticas religiosas, rituais religiosos, símbolos, que facilitam a sua conexão com a transcendência, com o sagrado, com Deus, facilitam a sua conexão com o transcendente. E aí vai de acordo com o que cada pessoa acredita. A religiosidade organizacional, ela é aquela prática que a gente tem no termos de templos. Então, a religiosidade organizacional, ela pode ser praticada, a pessoa pratica a religiosidade dela ou a religião dentro de templos ou igrejas ou lugares em que eles se encontram e formam uma comunidade religiosa. Então, essa é a religiosidade organizacional. A não organizacional, ela tem a ver com o que você pratica. A oração, a reza, a meditação, a leitura de livros sagrados, como o Alcorão, a Bíblia, assistir a Canção Nova, Novo Tempo, que são redes religiosas. Isso é a prática da religiosidade não organizacional. A espiritualidade por si, eu tomo ela como conhecimento. Então, é um autoconhecimento por meio da sua fé, naquilo que você acredita, que traz para você um sentido da vida. Então, a busca da sua prática, do sentido da sua fé, a prática da sua fé. Ela pode estar relacionada com a religião, mas pode também não estar relacionada com a religião. Por exemplo, quando você faz uma conexão com a natureza, isso é a prática da sua espiritualidade. Quando você faz a conexão com outras culturas, por exemplo, a cultura indígena, que traz para você um conhecimento de coisas muito sublimes e que pode trazer um sentido para a sua vida em relação àquilo que você está passando naquele momento. Então, a espiritualidade, ela não necessariamente está ligada à sua religião, mas ela pode estar ligada ou não. Então, essa é a prática da espiritualidade. O coping espiritual, ela tem a religião, ela diz assim que o Harold e o Kennedy, eles falam que a religião, ela pode ou não ser favorável ao coping, que é o enfrentamento, que é você saber lidar com o estresse das adversidades da sua vida. E existem alguns tipos do coping espiritual. O passivo, que você espera que Deus, que a transcendência resolva tudo para você na sua vida. O ativo, que você tem um impulso de melhorar a si e melhorar o mundo. O pessoal, que é aumentar a sua conexão com Deus. E o interpessoal, que você tem o apoio da comunidade para aumentar essa conexão com a transcendência. Ela também pode estar focada no problema, que é uma resolução específica, e focada na emoção, que é quando você, visto a adversidade do seu dia a dia, você busca por refúgio naquele sagrado, naquilo que você acredita. Existem algumas escalas para a gente verificar se o paciente está tendo um coping positivo ou negativo em relação à parte religiosa.
Então, quando você está fazendo uma anamnese no paciente, existe a anamnese espiritual, o HOPE, o FICA, que são escalas que tem uma série de perguntas que você pode ir fazendo de uma forma muito, muito, muito não linear durante a anamnese que você faz. E aí, de repente, você escuta do paciente sentir numa diversidade da vida, ele está passando por um problema, e aí ele fala assim, senti que Deus estava atuando comigo naquele momento. Isso é um coping religioso de colaboração. É um coping positivo, significa que ele traz a religiosidade, a religião e a espiritualidade, ou a espiritualidade, no sentido positivo da vida dele, que está trazendo resultados positivos em relação àquele ressignificado que ele está dando na vida. Porém, então aqui tem alguns exemplos que eles trazem na escala de coping religioso. Eu citei só alguns, não são todos. Então, tentei encontrar um ensinamento de Deus no que aconteceu, busquei proteção e orientação a entidades espirituais, pedi ajuda para Deus para me ajudar a perdoar outras pessoas. Então, isso tudo é voltado para o coping religioso positivo. E existe o negativo. Culpei Deus pela minha situação, convenci, questionei se Deus tem limites. O que eu vejo muito dentro da questão da pandemia é essa questão também do questionamento da existência de Deus. Então, isso é voltado para o coping negativo. Então, ele traz o coping negativo, ele traz essa falta de sentido. E aí, o paciente não sente melhora. Por outro lado, o coping positivo religioso, nos artigos científicos, dizem que melhora a qualidade de vida porque traz um sentido para a vida da pessoa. Quando fala em coping, eu sempre lembro de uma palavra muito, muito específica que se chama resiliência, que é a capacidade de você se adaptar às adversidades e também entender e fazer um ressignificado daquilo tudo que você está passando. E isso, o coping religioso, ele traz num ponto positivo, aumentando a qualidade de vida, aumentando a esperança, aumentando a benevolência para si, a mudança positiva da questão interior, e melhora a visão que o paciente, que nós temos do mundo, das coisas que acontecem na nossa vida, trazendo um grande ressignificado. Na minha prática profissional e também pessoal, eu trago para vocês uma ferramenta que se chama Oficina do Perdão. Então, eu abordo muito o perdão dentro da prática clínica. Estudos científicos dizem que 80% a 85% das doenças físicas pode ter origem emocional. Dentre elas, 65% a 70% está relacionada à falta de perdoar. Então, dentro da anamnese espiritual, quando eu percebo que existe uma falta de perdão em relação à história do paciente, e ele me dá uma certa abertura para essa abordagem do perdão dentro de consultório, a gente começa a fazer essa abordagem e o que eu percebo é a melhora emocional, melhora mental e às vezes a melhora física em relação à doença que o paciente tem. Então, para quem tiver interesse em saber como funciona a Oficina do Perdão, existe no YouTube, no Saúde é Meu Lugar, um canal do YouTube. É só digitar Oficina do Perdão no YouTube e vai aparecer nesse canal. E para quem tiver interesse ainda em participar ao vivo, aos domingos, todos os domingos, às 20 horas no meu Instagram, que é esse aqui embaixo, a gente faz a prática da Oficina do Perdão de forma muito peculiar. Então, cada domingo é de um jeito, porque como é uma prática meditativa em relação ao perdão. Então, essa é a minha experiência profissional dentro de consultório da abordagem do perdão. E eu percebo que realmente existe uma melhora. Os artigos científicos hoje, eles estão abordando muito essa questão do perdão, o que me deixa muito feliz.
E o perdão, ele está sendo uma grande ferramenta, um grande instrumento divino para trazer uma melhoria significativa da qualidade de vida para o paciente, trazendo mais esperança, ressignificado da vida e resiliência em relação às adversidades que a vida traz. Então, essa é uma das práticas que eu tenho muito carinho em fazer, e a gente faz ela desde 2017. Então, muito obrigada pela atenção de todo mundo. Eu espero ter trazido um pouquinho do amor da medicina de família e do cuidado às pessoas, que é uma coisa tão complexa para se falar, porque cada ser humano é único. Então, talvez uma abordagem geral, ela fica um pouco simplória, porque o ser humano é uma coisa complexa e uma coisa muito linda de se ouvir e de se trabalhar em conjunto para a melhoria da qualidade de vida. Então, muito obrigada pela atenção de todo mundo. Obrigado, Vanessa. Nós que te agradecemos. Até acrescento aqui o meu depoimento pessoal. Faço votos a quem quiser experimentar a oficina de perdão com a Vanessa, é uma experiência maravilhosa mesmo, viu? Agora a gente vai passar a palavra para o Arthur. Está por aí, Arthur? Está aí, grande Arthur. Sim. O Arthur tem o seu tempo agora para compartilhar conosco aí o que ele preparou. Obrigado. Obrigado, Vanessa. Vou tentar colocar aqui. Acho que tá aparecendo aí legal para vocês? Ah, sim. Joia. Então, gente, a gente vai conversar mais um pouquinho agora sobre alguns pormenores da abordagem da espiritualidade, de como a gente pode se reconectar com isso daí, com essa dimensão intrínseca da humanidade, como o Vanessa colocou, na prática diária na APS. Eu vou pedir desculpa para vocês, caso caia a conexão, aqui em Brasília tá meio difícil, e eu vou voltar assim que possível, mas pode ser que caia, só para vocês ficarem avisados. Então, para a gente começar falando bem rapidamente, definindo a atenção primária à saúde como esse nível inicial, esse nível primário, ou o nível mais básico de um sistema de saúde, mas o nível a partir do qual ele é coordenado, ou deveria ser coordenado, com equipes capazes de se conectar com as pessoas próximos aos seus territórios, próximos dos lugares de onde elas vivem, sendo capazes não só de coordenar o seu cuidado diretamente, mas coordenar o seu cuidado ao longo de todo o sistema de saúde e dos níveis desse sistema, né? Entendendo a estratégia de saúde da família como a estratégia escolhida pelo Sistema Único de Saúde, pela Gerência Nacional do Sistema Único de Saúde, como a estratégia mais custo-efetiva, mais inteligente, mais indicada para estruturar o sistema no Brasil, e entendendo a medicina de família e comunidade como a especialidade da atenção primária. É desse lugar que a gente fala e é nesse lugar que a gente se conecta e se realiza enquanto trabalhador e trabalhadora. E, a partir daí, começar a refletir um pouquinho sobre esses atributos da atenção primária, como longitudinalidade, coordenação do cuidado, acesso de primeiro contato, que são atributos extremamente importantes e que acredito que vocês também devem ter se questionado como é que eles podem se adaptar, né? Como é que eles se continuam nesse tempo de pandemia, como é que a gente continua fazendo um trabalho na estratégia de saúde da família, fazendo parte de equipes de saúde da família, em um tempo que está tão diferente, em que a gente não pode mais nem tocar nas pessoas e abraçar as pessoas, em que os atendimentos na UBS estão reduzidos, em que os nossos processos de trabalho parece que viraram de ponta cabeça. Então, no final das contas, os atributos da PS são basilares. Então, eles se adaptam às realidades que nós enfrentamos e encaramos. Como trouxe a campanha da Associação Mundial de Médicos de Família e Comunidade, a ONCA, médicos de família e comunidade, médicas e médicos de família e comunidade, e as equipes de saúde da família e comunidade, de uma forma geral, somos os primeiros a entrar e os últimos a sair. Então, coordenação do cuidado, longitudinalidade, integralidade são atributos dos quais nós não podemos abrir mão e os quais são possíveis de ser adaptados independente da realidade em que estejamos, seja em tempos pandêmicos ou tempos não pandêmicos. Então, o papel da PS se
constitui e se continua preponderante. Já era muito importante e agora é mais importante ainda. E para falar sobre espiritualidade na PS, confesso para vocês, e acredito que dessa minha percepção, os meus amigos do GT de Saúde e Espiritualidade também comungam, falar sobre a abordagem da espiritualidade na PS ou a percepção da espiritualidade nas pessoas nesse nível de cuidado traz um certo conforto. De que conforto eu estou falando? Quando a gente está no hospital em um nível diferente, é mais difícil ter períodos mais longos para conhecer a pessoa, não só em uma consulta só, mas em várias consultas ao longo de meses ou anos. Na grande maioria das vezes, em outros níveis de cuidado, elas têm demandas ou necessidades de saúde um pouco mais urgentes ou até emergentes, e a abordagem da espiritualidade recai com algumas camadas de maior dificuldade, vamos dizer assim, ou maior complexidade pela situação de saúde do indivíduo. Mas na atenção primária, a gente se encontra com as pessoas no lugar onde elas vivem, no lugar onde elas convivem com sua família, se relacionam com vizinhos e amigos, se relacionam com o território, com a comunidade, com os equipamentos comunitários que fazem parte, e onde elas, na grande maioria das vezes, encontram as suas fontes de espiritualidade, religião ou religiosidade, se a gente for especificar. Então, é nesse território, dentro desse próprio território que também é nosso, que nós reencontramos as pessoas e as formas com as quais elas se conectam com a espiritualidade. Então, é como se a gente estivesse observando essas relações, vamos dizer assim, lado a lado, e não à distância, como talvez em outros níveis do sistema. Por isso que eu acredito que a abordagem da espiritualidade na PS tem um potencial transformador muito grande, porque a gente consegue não só perceber como essas relações são operadas, mas estar mais próximo das pessoas para compreender os pormenores dessas operações e auxiliar nessa geração do coping positivo e do coping negativo, da promoção de resiliência e do aproveitamento da espiritualidade com os seus vieses positivos, como Vanessa colocou antes. E aí a gente encontra algumas capacidades de enfrentamento da atenção primária nesse contexto de pandemia que são extremamente importantes. Então, com a estratégia de saúde da família, que atende a 2/3, basicamente, da população brasileira, enquanto Sistema Único de Saúde, com uma cobertura de mais de 50%, uma boa parte dos lugares, apesar de não ser a maioria ainda, mas com a capilaridade em todos os estados e em todos os municípios, nosso potencial de articulação enquanto rede de atenção primária é o maior possível, dentro das nossas condições. E a nossa capacidade de observação, triagem e monitoramento das pessoas que sejam tanto as sintomáticas respiratórias, com possíveis síndromes gripais ou síndromes respiratórias agudas graves, enfim, as suspeitas de coronavírus, quanto as outras pessoas, as mulheres fazendo pré-natal, as crianças na puericultura, as pessoas portadoras de condições crônicas, enfim, todas as outras pessoas que já tinham suas condições ou que podem vir a aparecer com casos agudos, nós temos a maior capacidade de não só observar e triar, mas também articular o cuidado dessas pessoas ao longo do sistema e monitorar esses indivíduos dentro do território para que eles não só se protejam, mas também protejam o restante do território. Pensando em territórios micro, né, dentro do conjunto das nossas microáreas, para cada equipe de saúde da família, para cada UBS, nas UBS que tem mais de uma equipe, dentro dos bairros, dentro das regiões e dentro dos municípios. E, além disso, a atenção primária tem uma outra ferramenta extremamente importante, que é esse princípio de relação ou da prática de uma saúde ou de um cuidado em saúde baseado na relação, que se ampara no vínculo entre uma equipe de saúde da família e o território e as pessoas da qual ela cuida. Essa capacidade de geração de vínculo, que é tão potente na atenção primária, pode nos permitir a geração de redes e a estruturação de redes de cuidado para dar maior suporte às pessoas nesse momento de pandemia, em que o desemprego aumenta, a violência doméstica por consequência, enfim, uma série de desigualdades, iniquidades, falta de distribuição de renda e diversos problemas, alguns novos, mas outros que a gente já conhecia e já monitorava do território, não só se agudizam, como aparecem enquanto novidade. Tem sido um elemento disruptor, né, para todos os sistemas de saúde e para todos os níveis do sistema, a pandemia, por nos apresentar uma série de conhecimentos novos ou de fatos novos para assimilar.
Mas, diante da nossa capilaridade dentro dos territórios e do vínculo que já podemos ter construído ou que estamos em processo de construção, a nossa capacidade de estruturar redes de cuidado é muito grande. E aí eu trago um conceito que Emerson Merri vem trazendo em alguns debates e algumas falas nesses últimos meses, especificamente sobre a pandemia pelo coronavírus, que são os cuidados de proximidade. E fala justamente desse potencial transformador da atenção primária enquanto estratégia, que está não só muito próximo, mas praticamente dentro da casa das pessoas, como essa capacidade de gerar equipamentos de proteção comunitária. Quer dizer, deslocar um pouquinho, ou, na verdade, não deslocar um pouco o foco de atenção, mas iluminar também uma outra demanda de atenção, que é não só os equipamentos de proteção individual, pensando nos profissionais de saúde personalissimamente, nas pessoas que estão dentro das suas casas e nas pessoas que precisam trabalhar, mas pensar equipamentos de proteção comunitária que sejam capilarizados também dentro do território, articulando o sistema de saúde, o sistema de segurança, o sistema educacional, o sistema de assistência social de cada município, de cada estado e com algum apoio do governo federal. A articulação desses equipamentos de proteção comunitária, não se enganem, não vai vir de um outro lugar que não seja a atenção primária, porque é desse lugar que a gente está falando de dentro para fora. E aí, para trazer alguns desafios atuais, a gente já vem discutindo já há algumas semanas, pouco mais de um mês, que é o impacto da pandemia pelo novo coronavírus vai se dar, e já tem se dado, em diversas ondas diferentes. Então, já estão descritas mais ou menos 4 ondas desses impactos que vão afetar. E já tem afetado não só os processos de trabalho, mas os profissionais de saúde, todos os níveis de atenção de todos os sistemas, tanto público quanto privado, mas também as pessoas. E aí, para mostrar ou ilustrar um pouquinho melhor, essa primeira onda dizia respeito aos atendimentos e mortes devido à Covid-19. A segunda onda, que a gente já está vendo, também diria respeito à falta de pessoal e equipamentos para atenção a casos urgentes que não são da Covid-19. E a terceira onda, que a nós da atenção primária é muito cara, diz respeito ao aumento de internações por doenças crônicas que não estão sendo monitoradas. E isso é um potencial disruptor para nós, mas também um potencial transformador, enquanto equipes que estão dentro do território são as equipes de saúde da família e equipes de atenção primária do Brasil inteiro, que podem manter o monitoramento e o controle da melhor forma possível dessas pessoas que são portadoras de doenças crônicas, para evitar que essa nova curva aqui seja tão grande. E uma quarta onda, que também já está em formação, que são os traumas, que é composta pelos traumas psicológicos e pelo aumento das doenças mentais. E dentro da conta dessa quarta onda são incluídas tanto as pessoas que estão sendo afetadas pelo coronavírus, as pessoas sobreviventes do coronavírus e também nós, profissionais de saúde, cuja saúde mental também tem estado ameaçada por conta de todo o contexto da pandemia. Alguns desafios futuros que estão lá pela terceira e quarta onda também são a cronificação e a perenização da pandemia, à medida que ela avança das áreas mais ricas para as áreas mais pobres, das áreas mais urbanas para as áreas mais rurais, das áreas mais centrais do Brasil para as áreas mais extremas. E essa pandemia vai se desdobrando ao longo do tempo, com diversos níveis de impacto diferente em cada um desses lugares. E a articulação com a rede de urgência e emergência, e com a atenção terciária também é um outro desafio. Desafios futuros. Mas, para falar de desafios, a gente não pode, como médico de família e comunidade, se furtar a fazer uma reflexão sobre eles, né? Fazer uma reflexão sobre meta-desafios. Então, de dentro do olho da confusão, a gente ainda é importante que pensemos sobre esse olho do furacão, mas também pensemos proativamente, pensemos no futuro. É a saída dessa tragédia em que estamos inseridos, e a gente pode pensar nisso de uma maneira mais positivista ou negativista, otimista ou pessimista. A saída dessa tragédia também não devemos nos enganar, não se dará através de outras pessoas, mas se dará com outras pessoas. E é por isso que a construção desses cuidados de proximidade precisa também partir de nós, enquanto equipes de saúde da família, enquanto profissionais de atenção primária, mas enquanto profissionais individualmente, seja também fora do ambiente de trabalho ou dentro dele.
E um desafio, dentro de todos os desafios que estamos vivendo, também é a abordagem de cuidados paliativos nesse contexto da pandemia. E para falar de cuidado paliativo também é um outro tema que permeia bastante o tema da espiritualidade, porque diante do desenrolar de uma doença potencialmente grave, ameaçadora e sem perspectiva de cura, angústias, questões existenciais, questões espirituais e ou religiosas, e inclusive o coping religioso, se manifestam de uma forma extremamente exuberante. De uma hora para outra, médicas e médicos de família e comunidade, enfermeiros de família, equipes de saúde da família, equipes NASF, se viram precisando cuidar, estamos nos vendo, na verdade, precisando cuidar de pessoas, não só as que cuidávamos antes, com doenças crônicas que conhecíamos de alguma monta e que tentávamos monitorar, mas pessoas que podem vir a complicar por essas doenças, vir a adquirir novas doenças ou, inclusive, vir a falecer nos seus domicílios, pela superlotação do sistema de saúde, pelo medo em comparecer a um serviço de atenção terciária ou por vários outros motivos. Então, de um momento para outro, a dimensão do cuidado paliativo dentro da atenção primária para nós mudou. E é preciso reconhecer que mudou, porque essa demanda vai bater na nossa porta, na porta de todos os consultórios, nas portas das UBS. E ainda existe um meta-desafio que é a adaptação ao novo normal, né? E isso dialoga muito com o tema do cuidado paliativo, na medida em que a gente precisa entender a adaptação ao novo normal precisa acontecer de tal maneira que saibamos e sejamos capazes, tenhamos a coragem, vamos dizer assim, para usar a palavra verdadeira, tenhamos a coragem de usar a palavra mais apropriada para a situação que a gente está vivendo, para a situação que a gente vai enfrentar. A gente vai enfrentar um novo normal. Significa dizer que o normal que nós conhecíamos, vamos dizer, em novembro ou em dezembro de 2019, não existe mais. E não é absurdo dizer que esse normal morreu. E a gente vai precisar utilizar essa palavra tanto para entender que precisa morrer em termos de perspectiva de como era para nós internamente, mas também para que saibamos ajudar e acompanhar as pessoas na sua condução de reencontrar também esse novo normal para elas. Então, vamos precisar entender que a realidade que conhecíamos é uma realidade falecida. E a nova realidade que vamos encontrar será uma realidade extremamente diferente em diversas ordens, especialmente no nosso processo de trabalho na APS, por exemplo. E a realidade em que estamos hoje é uma realidade de profundos descobrimentos, porque eu acho que vocês compartilham desse meu sentimento de uma noite para outra, em que dormimos e acordamos, parece que se passaram semanas em termos de produção de conhecimento, em termos de divulgação de fake news, em termos de novos protocolos, novos guias e novas informações. Então, precisaremos também tentar nos reconectar com a nossa espiritualidade para encontrar sentido e propósito nesse caminhar, nesse navegar no meio dessas águas. E aí eu acho que agora as perguntas não podem mais ser as clássicas de onde viemos, aonde queremos chegar ou como desejamos seguir. Eu acho que as principais perguntas para nós no momento são: somos capazes de enfrentar isso, reconhecendo e procurando coragem e dignidade para nos dispor a enfrentar esse desafio individualmente, e também somos capazes de enfrentar isso juntos, reconhecendo que a nossa possibilidade de enfrentamento, a nossa coragem é necessária, mas não é suficiente. E não é não só porque estamos enfrentando a pandemia pelo coronavírus, que é uma nova doença que ninguém conhecia. Não é suficiente porque nunca foi. Nós sempre precisamos reconhecer a importância do trabalho em equipe e do trabalho articulado e da construção de redes de cuidado na atenção primária e na estratégia de saúde da família. Mas agora precisaremos ainda mais, só que com outras óticas, com outros olhares, com outras tonalidades. Esse vai ser o nosso grande desafio. E aí, como eu falei lá no comecinho, a campanha da UONCA para o Dia Internacional da Médica e do Médico de Família e Comunidade desse ano vem trazer esse tema, né? Os primeiros a entrar e os últimos a sair. Então, para reforçar que os atributos basilares da atenção primária à saúde, aqueles a partir dos quais nos organizamos, não só como trabalhadores, mas enquanto especialistas em medicina de família e comunidade, eles se moldam à realidade, e não o contrário. Outra expectativa que não podemos ter é de que a realidade se adeque e se ajuste, em que, entre aspas, milagres aconteçam,
para que o processo de trabalho na PS, para que a nossa vida retome a normalidade que tinha antes. Não vai acontecer, infelizmente. E essa é uma notícia difícil, que nós precisamos dar primeiramente para nós mesmos, todos os dias pela manhã, quando a gente acorda e se enfrenta no espelho do banheiro. Também acho que vocês devem ter essa mesma percepção de que o olhar nos nossos olhos, no espelho do banheiro todos os dias de manhã, tem sido não só um encontro, mas um enfrentamento, em que a gente se expõe, se coloca e se questiona se vale a pena viver mais um dia, e enfrentar mais um dia todos esses desafios. Então, como Vanessa colocou antes, eu acho e me sinto muito confortável de tratar e navegar no tema da espiritualidade, compreendendo esse conceito de forma ampla, como ele tem sido melhor compreendido consensualmente na literatura, como uma dimensão intrínseca da humanidade que está relacionada à busca de sentido e propósito. Quer dizer, encontrar uma razão, seja ao deitar a cabeça no travesseiro todas as noites, seja ao levantar e se encarar no espelho do banheiro, para acreditar que aquele dia vale a pena, a despeito do que tenha acontecido no dia anterior, e a despeito do que possa acontecer no dia que virá. Porque, no final das contas, a única dimensão que está dentro da nossa governabilidade é o presente. E como nós bem sabemos, excessos de passado e de futuro não são produtivos e, nesse momento especificamente, não serão coerentes ou prudentes. E aí tem algumas dicas aqui que eu queria deixar também para vocês, antes de me despedir, passar a palavra para Domingos. São alguns podcasts, o boletim número 9 do podcast Medicina e Debate, e o recém-lançado de ontem, o RN, SBMFC Cast, podcast da Sociedade Brasileira de Medicina, Família e Comunidade. Estão lá no Spotify, no seu tocador preferido. A série Unidade Básica, lá no canal Universal. A primeira temporada já está disponível no YouTube, com todos os episódios. O Instagram Ouvindo Gente, sobre medicina narrativa, que é um lugar onde a gente pode continuar se encontrando e interagindo e compartilhando algumas histórias. Queria convidar vocês para curtir e para a gente interagir lá. E alguns vídeos no YouTube, como o novo coronavírus e a nossa saúde mental, da Fiocruz Brasília, e Vida e Resistência frente à Covid-19, com Emerson Merri. E como livro, eu queria deixar também para vocês essa recomendação do livro Farmácia Literária. Ele é super interessante e é como uma farmacopeia literária em que, para cada uma das indicações nosológicas, vamos dizer assim, essas autoras, a ela e a Susan, vão recomendar livros de tempos diferentes, de estilos e autores diferentes. E aí é uma perspectiva diferente de ver esse processo de saúde e doença e como ele pode tanto influenciar as pessoas que nós cuidamos, mas também influenciar o processo de trabalho em equipe e a nossa própria saúde, né? Enquanto médicas e médicos de família e comunidade, membros de equipes de saúde da família, em constante transformação. Então, muito obrigado pela presença, pela participação. Vou passar a palavra para Domingos para a gente continuar e conversar mais um pouquinho daqui a pouco. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, Arthur. Valeu. Eu só, antes de passar a palavra para o Domingos, já queria apontar para todos que, se quiserem, comecem a escrever os pontos que gostariam que na segunda rodada fossem comentados ou as perguntas que gostariam de fazer para os nossos 3 apresentadores dessa noite. E lembrar a todos que, se tiverem vontade de nos ajudar a impulsionar essa live, se estiverem nos vendo no YouTube, que cliquem ali no gostei, né, que podem compartilhar também esse vídeo que está rolando também no YouTube. Então, Domingos, meu irmão, vamos lá, é contigo. Isso aí. Falar depois dessa turma é sempre um desafio, né? Mas eu vou tentar propor uma reflexão aqui a vocês, especialmente as trabalhadoras e trabalhadores da área da saúde. Vocês já devem estar vendo aí a minha tela, e coube a mim finalizar essa live sobre o papel da espiritualidade dentro do ambiente do trabalho, né? E eu chamei isso também dei um segundo nome para essa etapa, que seria Ensaio Sobreviver, né? Exatamente com um duplo significado que essa palavra, esse conjunto aí pode trazer para nós em termos de transcendência, né? Então, seguindo um pouquinho, eu acho que essa imagem que vocês vão ver aqui agora, ele rodou o mundo, né? A imagem do Bansky, que foi doada e posteriormente parece vai ser leiloada por NHS lá da Inglaterra, né?
A imagem da criança que deixa de lado os heróis para poder estar brincando com a profissional de saúde, no caso aí a enfermeira, né, que teve seu dia aí comemorado dia 12 de maio, várias enfermeiras aqui acompanhando conosco. A gente aproveita também para parabenizar. E essa imagem, na verdade, resgatando um pouquinho do que a Vanessa colocou para nós, ela traz um duplo significado, né? Se por um lado ela parece, nossa, que bacana, estamos valorizando os profissionais de saúde todos os dias, às 20 horas vamos às janelas no mundo inteiro e batemos palma para os profissionais de saúde, enfim, reconhecemos como são heróis. Isso, se por um lado isso pode ser um reconhecimento e se tratar de algo positivo por esse aspecto, por outro lado ela também traz um profundo peso, porque ela nos coloca exatamente na mesma posição de heróis. E heróis, muitas das vezes, né, aqueles que são aficionados por Marvel, por DC, Star Wars, enfim, sabe do que eu estou dizendo, muitas das vezes se vê nesse papel de somos homens ou somos deuses, né? O que nós trazemos? Se por um lado a gente tem uma profunda responsabilidade, né, em dar conta de determinadas questões, por outro lado nós temos também profundas limitações, especialmente quando elas se deparam com cenas como essa. Quando a gente vai trabalhar e pega uma enfermaria lotada, sem saber exatamente o que a gente está fazendo, sem saber quem eu vou atender primeiro, e muitas das vezes esse trabalho que parece ser um trabalho glorioso, de herói, né, muitas das vezes ele não acaba bem. Ele acaba com alguma dificuldade, e não bastasse ele acabar com essas dificuldades, outras dificuldades nos são impostas, porque esses heróis muitas das vezes não têm o devido reconhecimento, né? Às vezes se encontram sem local para descansar, às vezes se encontram sem o salário em dia, né? Como vários colegas da minha querida Rio de Janeiro, né? A gente tem que dizer isso, e esse herói acaba se vendo dessa maneira, né? Um herói angustiado. O que eu estou fazendo aqui? Como disse o Arthur, será que vale a pena sair de casa hoje para enfrentar o mundo, salvar o mundo como herói? E às vezes a gente se atribuir esse peso traz um coping profundamente negativo para dentro de cada um de nós, porque nos colocamos num papel de que sempre temos que dar solução às coisas, quando na verdade esse nunca foi o nosso papel. O nosso papel nunca foi esse. Mas então, como então dar conta dessa angústia, desse desespero, para que a gente possa estar seguindo adiante? Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que a autocrítica, né, não é culpa, né? Acho que tirar essa culpa de cima de nós é fundamental. E Christian Dunker, que é psicanalista, ele colocou nesse artigo da Intercept de novembro do ano passado, né, parecia até um artigo profético, né, diante do que a gente está vivenciando agora, que a felicidade é realista ou ela não será felicidade, né? E ele complementa da seguinte maneira: aquele que não puder encontrar a mais melancólica tristeza no abismo de si mesmo, jamais será realmente feliz. Então, pasmem, é nessa tristeza que a gente sente, que às vezes a gente não se permite, como profissional de saúde, nesse momento tão difícil, né, diante de um paciente que morre, ou diante da nossa impotência, que a gente vai encontrar essa felicidade. Então, não tem nada de errado nisso. Eu tenho participado de alguns grupos de psicologia, né, com diversos profissionais para nós discutirmos um pouco a pandemia, e uma das primeiras palavras que aparecia nos primeiros grupos era justamente o medo. E esse medo ele foi dando lugar, na medida que a gente percebeu que todo mundo tinha medo, e a gente tinha vergonha de dizer que tinha medo, porque imagina como é que eu, como herói, vou estar dizendo que tenho medo. A gente percebeu que essa palavra foi dando lugar à coragem, enfrentamento, a estamos juntos, à esperança. E é exatamente isso. É quando a gente deixa a culpa de lado, de achar que nós não temos essa capacidade, e passamos a entender qual é o meu papel nesse processo, que tipo de enfrentamento eu tenho que fazer, quais são os recursos dos quais eu disponho.
A segunda questão que o Dunker traz para nós é que o desejo ele não pode ser subornado pela esperança. Esse é um outro aspecto que nos remete a uma armadilha, né? A um outro coping negativo. Ah, eu tenho esperança de que tudo vai melhorar. Mas esperança é efeito dos nossos desejos e não a sua causa. Então, não existe uma esperança que acontece de forma solitária. Né? A névoa, a culpa das sombras, eles cedem lugar para a descoberta que é nessa hora mais escura que a gente reconhece de fato quem são, com quem podemos contar. E o Arthur coloca muito bem, né, que a pandemia ela faz com que essas máscaras elas caiam. E essas máscaras caindo fazem com que realmente nós separemos, né, num dizer bem espiritualista, por assim dizer, o joio do trigo. Né? Exatamente aquilo que, de fato, com quem a gente pode contar, com aquele que a gente tem que, bom, nesse momento tem que optar por caminhar com quem de fato está compondo aqui junto comigo. E aí essa solidão na qual a gente muitas das vezes se encontra como profissional de saúde é justamente o momento no qual a gente vai encontrar a nossa melhor capacidade produtiva, né? Então, isso é algo que a quarentena nos traz. Né? Nunca houveram tantas lives, nunca houveram tantos seminários, nunca houveram tantas reflexões como as que a gente tem feito aqui agora. E isso vai potencializar com que a gente cresça como indivíduo. E crescer, no sentido mais amplo da espiritualidade, é justamente estabelecer a transcendência. E uma terceira questão que o Dunker coloca é que os sonhos eles têm que ser cultivados. E cultivados antes que eles se tornem pesadelos, porque eles são feitos da mesma fina poeira que recobre a realidade e que pode dar forma às trevas. E aí ele cita Freud, que fala em técnicas de felicidade, e olha que interessante do que Freud traz para nós. Trabalho coletivo, amor e criação estética são técnicas que a gente, diante das adversidades, consegue estar reunindo para poder superar e trazer a felicidade de volta a cada um de nós. Então, o desejo ele não desperta quando a gente se livra do sofrimento. Né? Acho que isso é uma primeira questão. Ah, nossa, como eu estou sofrendo e como é que logo esse sofrimento acabe para que eu possa estar cultivando novamente desejos e sonhos. Não. É justamente no momento em que nós estamos sofrendo que esse desejo ele vem germinando, vem falando baixinho, né? E quando ele brota como algo que sempre esteve ali. É exatamente nesse momento que o desejo se encontra. Então, o que a gente entende? Pegando ainda o final desse artigo do Dunker, se for para resumir em uma palavra, estude. E olha que interessante. Então, ele traz para nós um contexto de que, diante da diversidade, autoconhecer-se ou buscar o conhecimento é algo que vai realmente nos libertar. E, finalmente, lembrar que não há saber sem amor. Olha só que coisa profunda ele traz para nós. Ou seja, ele está trazendo a questão do sentimento ao lado exatamente da razão que pode e deve ser trabalhada por cada um de nós. Né? E aí ele coloca, né, para evitarmos ilusões reativas, evitar respostas fáceis, respostas rápidas, como a gente tem visto e surgem com tanta facilidade nesses momentos de pandemia, né, porque a gente acaba, a preço módico, se entregando à ignorância e justiça feita às pressas, né? E lembrar que a gente tem que pisar com cuidado no terreno dos sonhos, porque o peso da nossa felicidade ela faz parte não somente do meu sonho, mas do sonho de todos nós. Então, como profissionais de saúde, o que a gente tem que estar buscando? Tem que estar buscando essa esperança, mas não aquela esperança que sabota nossos desejos. Essa esperança trazida até nós através da pedagogia de Paulo Freire, já que é para aliar conhecimento com sentimentos e com transcendência, porque não a pedagogia da esperança, né? Onde Paulo Freire nos diz que, enquanto necessidade ontológica, ou seja, enquanto razão de ser da esperança, ela precisa da prática, ela precisa estar suja da realidade que nós vivemos para ela se tornar concretude histórica. E aí eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês, né, aqueles que são familiarizados com os programas de residência, de medicina e família comunidade, certamente já travaram contato com isso, e com os que trabalham com andragogia também.
a questão dos estilos de aprendizagem de Kolbe. E aí vocês vão me dizer, Domingos, o que isso tem a ver com espiritualidade? Parem para pensar. Se nós estamos nesse momento como profissionais e profissionais de saúde perdidos, né, sem saber para onde ir, nada melhor do que buscarmos, olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos sentir, experienciar concretamente aquilo que nós estamos vivendo, não colocar de forma negativa aquilo que está acontecendo, mas, sobretudo, o que eu consigo extrair desse negativo, né? Então, eu estou aqui fazendo a minha prática, estou sendo ativista, estou sendo me colocando na linha de frente. E o que essa linha de frente traz em termos de reflexões para mim, de forma a estabelecer as minhas divergências? O que isso traz, o que me afeta desse processo todo que eu estou vivenciando? E aí, quando eu estou falando desse processo de afetar, fundamentalmente, eu busco, né, no melhor estilo mesmo daqueles que resolvem problemas, separar um problema por vez. Eu pego aquilo que me afeta e trago para dentro de mim e busco assimilar, busco teorizar em cima daquilo, tornando-me reflexivo, partindo do sentimento para a observação. E da observação, eu começo, dentro das teorias com que eu vou comparando, será que a humanidade já passou por isso em outros momentos? Como foram dados esses enfrentamentos? Eu começo a conceitualizar, a pensar e a escolher, né, novos modelos, né, novas práticas que poderão direcionar a minha forma nova de ser. E por que não pegar essa nova forma de ser e começar a fazer? Ou seja, eu não sou necessariamente só ativista, ou só reflexivo, ou só teórico, ou só pragmático. Eu sou profundamente isso tudo em constante movimento, porque é assim que se dá o aprendizado. O aprendizado ele não se congela exclusivamente neste ou naquele modelo, né? Mas ele tem um modelo preferencial, mas é essa maneira que o aprendizado se dá que nos fará com que tenhamos novas práticas e novas atitudes diante disso. E aí, quando nós nos colocamos dessa maneira, percebemos que na medida que eu começo a pegar aquilo que me faz sofrer, aquilo que me afeta, e começo a transformar isso em reflexões, eu estou vivenciando uma dimensão profundamente importante do meu aspecto espiritual, que é a dimensão da esperança. Eu só posso falar em esperança se eu me deixo afetar por aquilo que está me afligindo. E deixando-me afetar por aquilo que está afligindo, eu começo a estabelecer uma semeadura, a semear aquilo que vai me dar futuras plantas, ou seja, aquilo que vai me dar novas teorias, aquilo que vai me dar novas práticas e a fazer com que a minha prática se torne algo melhor. E quando eu estou falando de práticas melhores, práticas que são raciocinadas e construídas, ancoradas em teorias que, por sua vez, partiram do meu sentir, eu estou falando aqui, fundamentalmente, de vivenciar de acordo com aquilo que eu acredito, que é o significado profundo de outra palavrinha que nos é muito cara na espiritualidade, que é a fé. Fé não é acreditar em algo que está distante. Fé é, sobretudo, viver da forma como a gente acredita. E é essa fé que me leva à experimentação ativa, que vai fazer com que eu me volte novamente à realidade, só que volto de uma forma nova. E voltando de forma nova, colho, por sua vez, também novas e profundas afetações, que vão gerar novas esperanças, que vão gerar novas reflexões e que, por sua vez, me levarão a novas práticas de fé, fazendo com que, cada vez que essa roda gire, o meu conhecimento, fundamentalmente o autoconhecimento, se torne algo maior. Mas não paramos aqui. Quando a gente fala de fé e de esperança, parece que tem uma terceira questão que Christian Dunker trouxe para nós anteriormente e que Ian McQueen traz para nós também no seu artigo A Importância de Ser Diferente, que é a questão do amor. E ele coloca o amor exatamente como síntese do autoconhecimento, porque ele descreve assim, e vale ler ipsi litero o que ele nos disse, que esse estado de abertura ele é descrito como um estado atencioso, não egoísta, dotado de amor impessoal, um amor que a gente chama de ágape, né? Ou charity, compaixão, caridade, por que não dizer cuidado como amor em ação.
E ele coloca uma questão, né, que eu acho que tem que ficar profundamente dentro de cada um de nós. Há muitos caminhos para esse autoconhecimento, e a educação médica poderia ser um deles. Poderia a medicina, e por que não aqui dizer, poderia toda a formação dos profissionais de saúde se tornar uma disciplina autorreflexiva, nos levarem a esse processo de olhar para dentro? Será que isso é possível? Depende do quanto nós estejamos implicados e envolvidos com essa realidade. E nós, como médicas e médicos de família, enfermeiras e enfermeiros de família, profissionais voltados para a saúde da família, somos profundamente envolvidos com isso. Ou então não somos nós mesmos. Isso faz parte da nossa própria essência. Então, eu quero já ir caminhando aqui para uma finalização, trabalhar com essa reflexão em cima de cada um de nós. Transcender, do ponto de vista espiritual, ele começa para dentro. Parece que quando a gente fala em transcendência, a gente sempre pensa no universo, no cosmo, no infinito, mas transcender é olhar fundamentalmente para dentro de cada um de nós, para dentro de onde nós encontramos essa tristeza profunda com a qual nós encaramos. Não tenha vergonha dela. Todos nós estamos profundamente tristes, ou estaríamos esquizofrênicos nesse momento. E aí, falando de esquizofrenia, volta aqui novamente a psiquiatria, trazendo Carl Jung para nós, que ele diz que a visão da gente só se torna clara quando a gente olha para dentro do coração. Porque quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda, desperta. E essa transcendência, depois de olhar para dentro, é que se estende na direção do cuidado ao outro. Né? Mesmo com toda essa máscara, com toda essa roupagem, com todo esse escudo que nós nos colocamos, nossos corações estão aqui, de alguma forma, se abrindo ao outro. Então, está no momento da gente pensar, né, e peço desculpas àqueles que já ouviram essa frase uma vez, mas eu gosto de estar repetindo ela, se eu penso, logo existo, né, está na hora da gente deixar isso, essa aforisma, né, cartesiano do iluminismo, e voltarmos para um aforisma novo, né, que essa pandemia nos permita isso. Cuido, logo sou. Então, eu cuido, logo eu sou. Então, essa fé é razão, alimentada pela esperança, que é o sentir, que sustenta o ser que nós somos. E isso incluindo como trabalhadores e trabalhadoras da saúde. E a essência do ser é cuidar. Então, todos os nossos atos, né, de cuidado, eles se tornam parte integrante do nosso ser. E aí, na medida em que a gente vai cuidando do outro, a gente vai se autodescobrindo, porque se permitiu, se deixou se afetar pelo outro. E isso talvez seja o recurso mais potente que nós tenhamos para estabelecermos, de fato, uma espiritualidade no seu sentido mais pleno. Porque, finalizando aqui agora, o conceito de espiritualidade e cuidado, eles praticamente são unânimes. Quando a gente pega Michel Foucault, que traz para nós que o cuidado de si implica em atitude com relação a si, aos outros e ao mundo, a gente pega o conceito de espiritualidade de Puchalski, que diz que é a vivência de relações consigo mesmos, com a família, com os outros, a comunidade, a sociedade e a natureza. Quando Michel Foucault coloca para nós que o cuidado é uma forma de atenção, de olhar para o interior, Puchalski nos coloca que a espiritualidade é o dinâmico e intrínseco aspecto da humanidade, ou seja, todos nós a temos. E quando ele coloca que, olhando para nós, reflexionar uma série de atitudes pelas quais se purifica, se transforma, se transfigura, dando essa significância à palavra cuidado, Puchalski nos coloca que a espiritualidade é a busca última do significado, do propósito e da transcendência. Vejo, então, que não existe diferença entre ser espiritual e ser cuidador. Então, que nesse momento a gente consiga carrear cada vez mais a nossa espiritualidade de cuidado. Que a gente olhe e volte, né, para o ponto primeiro. Quando a gente olha para diante e se vê perdido diante de toda a dificuldade que nós temos de estar lidando com o outro nesse momento de sofrimento, que a gente consiga perceber que nessa busca que a gente fez transcendente, o ponto de partida é que era de fato o ponto de chegada. E chegando dentro de cada um de nós mesmos, que busquemos esse ser cuidador,
que não é um semideus, que não é um herói, mas que é profundamente humano. E sendo profundamente humano, ele age com empatia para aqueles que lhe são semelhantes. E essa empatia é carregada da transcendência que une a todos nós. É nessa espiritualidade com que a gente acredita e é com essa espiritualidade que a gente espera que dia após dia, cuidado após cuidado, tornemos-nos cada dia melhores do que fomos no dia anterior. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. E estou aberto aqui aos questionamentos. Domingos, muito obrigado. Nós temos aqui ainda mais de 60 pessoas e estou sentindo que nós estamos num momento de união aqui entre nós, que é algo que nos facilita, inclusive, viver esse tema que a gente está colocando hoje, né? Perceber na nossa unidade a presença do sagrado e a luz que pode nos ajudar a dar os próximos passos. Então, nós recebemos algumas perguntas já, eu vou compartilhar aqui com os nossos apresentadores. Nós temos, na verdade, 20, para ser bem rigoroso, 19 minutos, vamos dizer assim, até o final da nossa atividade. E eu vou colocar, então, acho que o melhor seria que, depois disso, depois da leitura das perguntas, nós tivéssemos já a rodada final de considerações sobre as perguntas e também já de fechamento da participação de cada um dos apresentadores nesse momento. Ao final, eu faço a despedida aqui de nós todos. Então, vamos lá. Eu vou dizer para vocês que a gente tem 3 questões colocadas para nossa reflexão aqui pelas pessoas que estão acompanhando, fora todas as outras coisas que estão passando pela cabeça e pelo coração de cada um. A primeira é uma pergunta sobre como trabalhar, como fazer uma espécie de mineração espiritual quase, da percepção das pessoas diante da notícia difícil de ter o diagnóstico de Covid-19, para apoiá-las de modo que elas possam migrar de um coping negativo para um coping positivo. Então, um caso bem concreto diante da pandemia. A segunda é em relação principalmente ao trabalhador da saúde. Tem toda essa percepção, a questão do heroísmo, né, toda a louvação, em certo sentido, de nós trabalhadores da saúde nesse momento da pandemia, mas a gente, como profissional, tem às vezes um sentimento ambíguo, e a pessoa coloca isso para nós assim, de um lado, essa vontade de servir o outro, de outro lado, o sentimento de autopreservação, o medo de adoecer ou de levar a doença para os seus. Então, isso leva a um questionamento de propósito, não é? Um questionamento do sentido de estar ali, ou de acordar naquele dia. Então, como lidar com isso? E a terceira questão, que foi lembrado aqui para nós, uma frase linda do Jung, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao lidar com uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Essa foi sugerida como uma frase que pode nos levar a uma percepção profunda de que, ainda que com diferentes papéis, somos todos iguais. Então, essas 3 questões foram colocadas pelos nossos participantes. Acho que eu não perdi nenhuma, a não ser que tenha sido colocada agora enquanto eu lia as anteriores. E aí eu vou pedir, então, a Vanessa, a gente pode até inverter agora, quem sabe, né? Ao Domingos, ao Arthur e à Vanessa, a tecerem as suas considerações. Eu posso começar falando um pouquinho da questão do que foi colocado frente aos trabalhadores, o desafio de cuidar do meu, cuidar do outro, até onde eu consigo estar separando, né, essas questões e o quanto que isso nos coloca em xeque muitas das vezes, né? E eu vou colocar como uma vivência pessoal, né? Eu cheguei a ter o diagnóstico da doença, né, da Covid, né? Estou aqui bem, felizmente, que bom, né? Sei que muitos, né, não estão tendo essa mesma felicidade nesse momento de poderem estar compartilhando isso, mas o que eu quero colocar fundamentalmente são as impressões iniciais, né?
a angústia do resultado positivo é algo que nos afeta bastante. E aí uma coisa que me foi colocada lá atrás, né, e eu acho que norteia um pouco do que foi colocado nessa pergunta, me foi ofertado que eu ficasse fora da minha casa, me desse, fica num hotel, fica no local isolado para você não contaminar a família e tudo mais. Mas aí eu conversando com a própria família, né, e eu acho que é importante a gente ter essa dimensão, já que estamos falando de medicina de família e comunidade, a dimensão família é fundamental nesse sentido. Foi essa família mesmo que me colocou assim, não, olha, nesse momento é que a gente tem que estar junto. Esse momento é o momento da gente poder estar lado a lado, porque se você piora lá ou a gente piora aqui, como é que a gente fica? Vamos tomar todas as cautelas, vamos tomar todos os cuidados. Eu, de fato, felizmente tive essa oportunidade que muitos de nós, brasileiros não temos, de poder estar num determinado cômodo da casa enquanto eles ficaram no restante. Mas a gente conviveu, a gente sabia que estava ali pertinho, um ajudando na necessidade do outro. Né? Tanto necessidades psíquicas, necessidades espirituais, como necessidades materiais também. E te digo que foi isso que exatamente me deu força para continuar seguindo adiante. E aí, cada dia que passava, aquela expectativa, vamos piorar, vamos melhorar, como é que vai ser isso? Né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava de outra forma. Eu falei assim, olha, não é porque... agora que você colocou nesse jogo aqui, não é agora nos 45 do segundo tempo que eu vou sair do jogo e deixar de estar fazendo aquilo que a gente sabe fazer, que é cuidar. Né? E aí aquela vontade de voltar a cuidar, eu tenho certeza que fez parte também do processo de melhoria, do processo de poder estar presente, de poder estar junto de novo, fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor. E a família apoiando nisso fundamentalmente. E aí a gente começa a entender que a família é algo mais amplo, que começa assim desse núcleozinho que está mais perto e que a gente nunca esquece, né, como dizem o significado dessa palavra, mas que dela transcende para a grande família humana que essa pandemia está mostrando que de fato nós somos, né? Alguns irmãos meio mal criados, né, seguindo outros caminhos, mas a gente tem aprendendo a conviver com eles também e tentando ter que fazer esse movimento de trazer todo mundo junto. Então, acho que um pouco desse ressignificado, o fato de me pensar como cuidador, né, primeiro cuidador da casa, né, casa e casa, né? Eu acho que é isso que está fazendo com que a gente consiga estar seguindo adiante. Isso foi profundamente engrandecedor para mim, fez com que eu transcendesse um pouquinho mais. Obrigado, Domingos. E aí, Arthur, vamos lá. Para falar um pouquinho sobre o como lidar, né? Aquela pergunta famosa dentro da tragicomédia que a gente está vivendo, né? Como lidar com tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, em que parece que existe até um certo sintoma, né, de desrealização. Parece que a nossa vida deu uma pausa em dezembro do ano passado, começo do ano, janeiro e tal. Todo mundo comemorou o Réveillon e, de repente, começaram as enxurradas de notícias com o coronavírus vindo da China. E a nossa vida deu uma pausa e a gente está vivendo uma realidade absolutamente alucinada e que ninguém sabe para onde é que vai, ninguém sabe de onde é que veio. Então, eu queria, de uma forma bem simples, bem pragmática, talvez seja um pouco do meu estilo, dizer para vocês que vocês podem se permitir alguns surtos de vez em quando. E eu queria compartilhar a tela de novo aqui, para mostrar o meu surto de hoje. Então, semana passada eu surtei, e aí, na semana passada, eu surtei dessa forma aqui. Meu consultório atual na UBS não tinha janela, eu fui lá, quebrei a parede e coloquei uma janela. A janela, para mim, me transporta diretamente para Nárnia, onde, com certeza, minimamente, existe um sistema de saúde melhor organizado, mesmo dentro das perspectivas de governo mágicas, negativistas do filme. Então, para mim, esse mini surto representa muita coisa, representa sentido de conexão com uma experiência prévia, que era para mim, e que ainda é para mim, um lugar que eu sei
que eu tenho para onde voltar e que me dá muita força e muito sentido de conexão com quem sou hoje, que foi o meu programa de residência em Recife. O meu consultório da UBS, no meu R2, tem uma imagem parecida com essa daí, só que com outra figura. Isso daí representa uma tentativa de conexão com o momento presente, com tentar fazer com que esse consultório, que é só um conjunto de 4 paredes, se torne um pouquinho também, como o Domingos falou, de uma casa, ainda que seja uma casa de passagem, uma casa transitória, em que eu não gostaria que as pessoas ocupassem de forma indeterminada porque têm doenças muito graves ou doenças descompensadas, mas sim que elas ocupassem transitoriamente em diversos momentos da vida, inclusive ao longo de várias idades ou etapas, ciclos de vida diferentes, em busca dos seus processos de autocuidado, me convidando a participar desses processos. E essa imagem aí é um convite para mim, entre os intervalos das consultas, a me conectar também com o momento presente, não só a realidade presente, eu como médico de família na UBS, mas eu também como profissional, mas como cidadão do mundo vivendo num tempo pandêmico, em que preciso também fazer esse exercício de voltar para essa realidade. Eu acho que muita gente deve ter visto um texto que foi compartilhado recentemente, postado no Medium, traduzido eu acho que foi do Washington Post, ou do The New York Times. É um texto do inglês David Kessler. Ele é um tanatologista muito famoso, estudou e fez algumas formações com Elisabeth Kubler-Ross, que foi uma psiquiatra e paliativista suíça, radicada nos Estados Unidos, que estudou, por exemplo, o processo de construção do luto e elencou aquelas 5 fases clássicas do luto e tal. E esse texto do David Kessler, ele fala sobre essa angústia que a gente vem sentindo recentemente, nesses últimos 2, 3 meses, também é luto. Só que, ainda para muitas pessoas, um luto não reconhecido, que inclusive nem recebe essa palavra. A gente vem sentindo uma angústia, uma ansiedade, um desejo de recuperar alguma coisa que parece que a gente perdeu, mas a gente não assume que perdeu, que é aquela realidade que a gente conhecia antes, que eu falei para vocês lá no começo, que morreu. E para o que morreu, o que faleceu, o que se despediu, mudou de plano, desencarnou, trocou, virou estrelinha, foi para o espaço, como a gente queira colocar, a gente precisa desenvolver um ritual de despedida e um processo de desapego, que também passa pelo processo do luto. Reconhecer o processo do luto é uma das primeiras etapas, mas que pode estar lá no início acometida por negação, por raiva, por barganha, por tristeza, inclusive, mas que inexoravelmente, em nós conseguirmos, tendo a capacidade de encontrar recursos e desenvolver coping positivo, passamos a um estado de aceitação, ou podemos galgar o estado de aceitação e de produção de significado. Então, tem muitas coisas nessa imagem que representam para mim conexões com o passado, com o presente e com o futuro, mas que representam o meu desejo de me aterrar aqui hoje, nesse aqui e agora. Não sei se dá para ver ali atrás, também tem uma foto que eu imprimi, e eu lembrei disso na hora que Domingos colocou uma das imagens na apresentação dele, para lembrar para algumas pessoas, na hora que me veem totalmente paramentado, encapotado, que eu ainda sou essa pessoa aqui, por mais que elas não estejam conseguindo escutar bem a minha voz, com máscara N95 e face shield no meio, e por mais que o contato seja o mínimo possível, às vezes com a proteção de 2 luvas e um capote, e com uma certa noia de passar álcool em gel, passar álcool, depois higienizar as coisas, e higieniza antes do paciente chegar, higieniza depois, e todo o processo burocrático envolvido no atendimento de um sintomático respiratório. E uma outra coisa que eu queria colocar também, para ajudar a gente a pensar nesse como lidar, e para a pessoa que perguntou especificamente, é uma também estratégia que David Kessler coloca para nos ajudar a lidar com esse luto. Depois de reconhecer, uma das principais formas de enfrentá-lo é aterrar no que a gente tem hoje. Eu gosto de pensar nisso da seguinte maneira: o que a gente perdeu, a gente perdeu. A gente não carrega mais no bolso, a gente não consegue levar de um lugar para o outro, mas a gente pode carregar na memória. E essa memória é ressignificada e pode ser transformada em coisas positivas ao longo do tempo. Mas a gente não pode ter a expectativa que a gente vai lidar com o luto da nossa realidade, vamos dizer assim, 2019, depois dessa live. Não vai acontecer também. Essa é mais uma notícia difícil que a gente tem para dar. A gente não veio com respostas mágicas. Então, esse luto que a gente está começando a identificar agora tem a oportunidade de ser trabalhado em um processo que vai se desenrolar por meses ou talvez 1 ano ou mais. Então, essa expectativa de abordar esse luto está um pouquinho lá no futuro.
mas o que é que a gente pode fazer hoje? Porque hoje a gente pode. O que é que aconteceu no dia de hoje? Hoje foi o Dia Mundial, o Dia Nacional, desculpa, das técnicas e dos técnicos de enfermagem. Vocês lembraram de dar parabéns para as técnicas e para os técnicos de enfermagem? Vocês tomaram Coca-Cola com bolo na UBS de vocês? Eu tomei. Essa foi a minha coisa incrível, maravilhosa e a minha fonte de gratidão do dia de hoje. Uma das coisas que me ajuda a pedir perdão pelo tanto de vezes que eu reclamei no dia de hoje, quando eu deitar na cama daqui a pouco. E uma das coisas que me ajuda a encontrar esperança para acreditar que o dia de amanhã vai valer a pena. Felizmente, nessa semana, a gente comemorou 2 vezes, porque ontem teve o Dia Internacional do MFC e hoje teve o Dia do Técnico de Enfermagem. Semana passada teve o Dia do Enfermeiro. A gente sempre consegue, não só são datas comemorativas, mas a gente sempre tem a possibilidade, pelo menos, de procurar algumas fontes de esperança e de gratidão no nosso dia a dia, para nos aterrar hoje, onde a gente está. Mesmo que seja só, por exemplo, o presente, que de certa forma foi, de ontem, no Dia Mundial do MFC, que também foi comemorado no UBS, uma paciente chegar para mim e dizer pela primeira vez que depois de uma relação abusiva em que ela saiu, ela consegue encontrar confiança para compartilhar isso com alguém. Mesmo que essa consulta complexa ou essa consulta difícil seja algo que poderia aparentemente parecer pesado durante o dia e que com certeza vai me levar a reflexões e elaborações, isso daí também está carregado de um profundo sentimento positivo, de reconhecimento de vínculo de confiança, que pode ser também um biscoitinho que a gente dá para essa esperança que a gente pode aprender a alimentar cada vez mais. Então, essas reflexões eu queria ter um pouquinho com vocês e passar para a Vanessa. Obrigado, Arthur. Vanessa, bola contigo. Ouvindo Domingos e o Arthur falarem, me vieram algumas coisas assim no coração. A primeira delas é vulnerabilidade. O estado de vulnerabilidade, muitas vezes as pessoas enxergam como fraqueza. Eu estou vulnerável, então eu sou fraco, e admitir isso para mim mesmo me traz aí traz toda uma retroalimentação de culpa e medo, e isso vai trazendo coisas muito mais negativas, e você começa a ter uma desvalorização do seu próprio ser. Então, quando a gente fala da vulnerabilidade, a gente precisa entender que, na verdade, estar vulnerável é encontrar coragem em si. Saber e admitir que estamos num estado de vulnerabilidade não quer dizer que somos fracos, quer dizer que a gente tem coragem para admitir que somos vulneráveis, sim. Somos vistos como heróis, ok? Somos vistos como vulneráveis, ok? E tá tudo bem, tá tudo certo. Só que a gente mesmo, nós, pessoas, seres humanos, sabendo que somos seres humanos, sabendo que temos a capacidade de admitir que somos sim vulneráveis, traz um senso de coragem. E essa coragem faz com que nós aprendemos, que a gente aprenda a ser honesto com a gente mesmo em relação às nossas emoções. Tá tudo bem surtar. Entenda isso, tá tudo bem. A gente precisa entender que a gente tem raiva do que está acontecendo, que a gente está triste com o que está acontecendo. Mas isso não pode se deixar domar por isso. E a gente só consegue saber que estamos sentindo isso se a gente for honesto com a gente mesmo em relação aos nossos sentimentos e às nossas emoções. E quando a gente traz essa honestidade para dentro do nosso ser, a gente tem a capacidade de entregar a nossa humildade para o mundo. E entender que essa humildade, ela traz sim um senso de coragem, de saber, olha, estamos aqui de mãos dadas, está todo mundo junto. Logicamente que às vezes a gente não está no mesmo barco, porque uma pessoa perdeu o emprego, ou perdeu um familiar na família. Então, podemos sim estar em barcos diferentes, mas eu tenho certeza que todos estamos de mãos dadas, um levando o outro, para que a gente saia desse contexto humanitário, pessoas melhores. E trazendo um pouco do que o Domingos falou lindamente ao final da apresentação dele, o que vai trazer para a gente toda essa união, para a gente sair muito melhor do que a gente entrou aqui dentro, é amor. Amor pelo próximo, amor divino, o amor transcendental. E se a gente não cultivar esse amor dentro da gente, a gente não vai sair dessa melhor.
Por quê? Trazendo o que o Arthur trouxe para a gente, luto. A gente precisa fazer com que aqui luto, para trazer um novo eu, para trazer autoconhecimento em relação a tudo isso que está acontecendo, sendo honesto em relação àquilo que a gente sente. E está tudo bem estar vulnerável. Vulnerável não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem, porque você está sendo honesto com você mesmo, trazendo para você humildade. Vanessa, muito obrigado. Gente, são 21 horas e a gente teve esse tempo voando aqui. E é o momento de a gente concluir por hoje. Eu sei que todo mundo mudando a vida, ou ficando de home office, ou com todas as mudanças da vida, pode estar até com um pouquinho de dificuldade de manter a âncora nas suas práticas de espiritualidade. Então, de novo, eu vou convidar aí todo mundo, vamos, quem puder, habilita aí a câmera para a gente se olhar, para que nesse olhar que a gente tem uns para os outros aqui, a gente mais uma vez relembre que Deus mora em cada um e que a gente mora em cada um e que cada um mora na gente. Então, muito obrigado. Foi super bom estar esse tempo com vocês. Agradeço a Vanessa, o Domingos, o Arthur, a Ana, que por trás dos bastidores nos organizou bastante, e a Denise, aí, pela diretoria da sociedade, que está nos ajudando, nos apoiou esse tempo todo.